Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Qual é a relação do Evangelho de hoje com Santa Catarina de Sena, doutora da Igreja? É isso que nós iremos saber acompanhando esta meditação. Mas antes, você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber nossas notificações, curta as nossas publicações e compartilhe. Nos ajude a reconduzir corações ao coração de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, e mantei-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai a intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Lucas capítulo 6, do versículo 39 ao 42. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus propôs-lhes também esta comparação. Pode acaso um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior ao mestre, mas todo discípulo perfeito será como seu mestre. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão e não reparas na trave que está no teu olho? Ou como podes dizer ao teu irmão, deixa-me, irmão, tirar de teu olho o argueiro, quando tu não vês a trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e depois enxergarás para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, neste evangelho, nosso Senhor nos ensina lindos ensinamentos. São Lucas, o evangelista da misericórdia, continua aquilo que ele vinha falando ontem, naquele evangelho que falava, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, e que vale aqui ressaltar uma coisa. Quando nosso Senhor ensina não julgueis, não quer dizer que a gente não deva ter um juízo sobre o pecado, sobre a gravidade do pecado, sobre o mal que devemos evitar e o bem que devemos praticar. Não quer dizer isso, porque muitas vezes essa frase de Jesus é deturpada. As pessoas usam isso como pretexto para pecar. Não julgueis, então deixa o pecado acontecer, sejamos relativos com o pecado. Essa é a visão distorcida do mundo, do evangelho de nosso Senhor. Nosso Senhor é muito claro, ele julga concretamente o pecado, mas aqui está relacionado ao pecador, às pessoas. Então, com as pessoas nós devemos ter misericórdia. Nós não devemos... É aqui que entra o não julgueis de Jesus, porque o interior dela somente Deus conhece. E realmente a alma dela a gente não pode julgar. Só Deus pode julgar a nossa alma. Então, mas as atitudes externas, aquilo que é externo, aquilo que é pecado, que é grave, nós temos a obrigação de julgar, porque o próprio São Paulo fala em 1 Coríntios 2,15 que o homem espiritual julga todas as coisas. Então a Bíblia não está em contradição, a Bíblia é muito concreta. O próprio Jesus manda os seus apóstolos julgar, que eles irão julgar com os anjos de Deus. Então o juízo aqui é a respeito do pecado, não a respeito do pecador. O pecador, todos nós somos, nós devemos exercer misericórdia. Até o que a gente deve fazer quando uma pessoa está em pecado? Até o próprio Jesus disse isso no evangelho do domingo passado.
corrige o teu irmão. Se ele não escuta, chama a outra pessoa como testemunho, senão chama a igreja, senão que ele seja tratado como um pagão, como um pecador público. Então o próprio Jesus ensinou isso no evangelho do domingo passado. A gente não pode escolher as partes do evangelho que mais nos agradam. Então, quando o nosso Senhor fala não julgueis, é que a gente deve ter misericórdia com o nosso próximo. A alma dele, só Deus conhece, só Deus pode julgar. Mas se nós vemos algo de errado no nosso próximo, nós devemos exercer a correção fraterna, porque é um ato de misericórdia com o próximo, como nosso Senhor ensinou no evangelho do domingo. E continuando neste evangelho, ele fala o seguinte: o discípulo não é superior ao mestre, mas todo discípulo perfeito será como seu mestre. Então, Jesus nos convida à imitação dele. Então, eu já lhe dou um conselho: leia o livro Imitação de Cristo. É considerado o melhor livro da literatura cristã depois das Sagradas Escrituras, de Thomas Kempis, um excelente livro que nos ensina a imitar Jesus Cristo. Então, é um conselho que eu dou. Quer compreender melhor a imitação de Cristo que o próprio Jesus fala no Evangelho de hoje? Leia o livro Imitação de Cristo. Então, retornando a essa questão do não exercer o juízo temerário, que é o que nosso Senhor ensina no Evangelho de hoje. Tira primeiro o cisco do teu olho antes de reparar a trave do olho do teu irmão. Isso aqui é importante por 3 coisas. Primeiro, quando a gente repara muito o defeito dos outros, a gente se esquece de corrigir os nossos defeitos. Então a gente não se converte, porque a gente fica tão preso nos defeitos do outro que acaba se esquecendo de se emendar dos nossos próprios defeitos. Então devemos julgar primeiro os nossos defeitos e não se ater nos defeitos do outro, se ater naquilo que a gente se deter, na verdade, naquilo que a gente precisa mudar, se deter naquilo que a gente precisa melhorar e não se deter nos defeitos dos outros. Segundo, quando a gente julga o outro, fica se detendo no defeito do outro, a gente não exerce misericórdia com o outro. Então, como é que a gente quer receber a misericórdia de Deus? E como é que a gente quer tanto receber a misericórdia de Deus? Deus exerce tanta misericórdia conosco e a gente não exerce misericórdia com o nosso próximo. Olha o que Jesus diz no Evangelho de ontem: sede misericordiosos, assim como vosso Pai Celeste é misericordioso. Então, se eu quero receber a misericórdia de Deus, eu devo ser misericordioso com o meu próximo. Então, é algo assim que a gente precisa analisar. E terceiro ponto é que muitas vezes o defeito do outro só reflete aquilo que é o meu próprio defeito. E por isso que Jesus fala: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho. Porque muitas vezes eu tenho um defeito que o outro tem, mas eu não suporto o defeito do outro. Porque talvez eu não suporte nem esse defeito que eu tenho em mim. Então o refúgio que eu tenho é julgar aquilo que o outro tem, que muitas vezes é aquele defeito que eu tenho. Então é preciso ter esse cuidado. E nada melhor do que citar um exemplo, que é muito conhecido do meio católico, que é o pecado oculto de Santa Catarina de Sena, que foi doutora da igreja e que através desse exemplo ela colocou como luz, para que a gente, vendo até um pecado de um santo é até estranho, mas Deus permitiu que ela revelasse isso para que servisse de edificação, para que a gente não caísse nesse pecado, não se iludisse nesse pecado secreto, que muitas vezes a gente pensa, tem esse pecado secreto que Nosso Senhor fala no Evangelho de hoje, e pensa até que é uma virtude, que nem pensava Santa Catarina de Sena. E olha o que ela nos ensina. Santa Catarina de Sena foi certa vez confrontada por Deus a respeito de um pecado oculto que ela tinha, o pecado de julgar as pessoas. Ela costumava pensar que tinha um dom para ler a natureza humana e notar as falhas alheias, especialmente dos sacerdotes. Mas um dia Deus lhe mostrou que as intuições que ela estava a receber sobre as fraquezas dos outros não vinham de Deus, mas do diabo. Ela passou a ver aquela conduta, então, como uma armadilha do demônio. Então ela pensava que era um dom que Deus dava a ela, de ver se a pessoa estava em pecado, especialmente dos sacerdotes. Então ela pensava que tinha esse dom. Mas na verdade Deus mostrou que aquelas intuições não vinham dele, mas vinham do diabo. Então ela passou a ver esse pecado secreto como uma armadilha do demônio. O diabo nos permite ver as faltas uns dos outros, a fim de que, ao invés de ajudar, nós comecemos a julgar as almas alheias e a condená-las. E assim disse Catarina ao Senhor: vós me destes remédio contra uma doença escondida, que eu não havia reconhecido, ensinando-me que não posso jamais sair em julgamento de qualquer pessoa, pois eu, cega e debilitada como me encontrava, por essa doença frequentemente julgava os outros, sob o pretexto de estar trabalhando para a vossa glória,
e a salvação alheia. Então ela própria diz que era cega por causa desse pecado. Então Jesus fala no evangelho de hoje que pode, acaso um cego guiar outro cego, não cairão ambos na mesma cova? Então o juízo temerário, que é julgar a pessoa, levantar suspeitas, às vezes a gente vê o defeito do outro e acaba condenando. E às vezes, nem que a gente veja, a gente já levanta uma suspeita, sem ter aquela certeza. A gente diz que o outro disse uma coisa sem o outro tem dito. Pensa que o outro fez aquilo sem termos a certeza que o outro fez. Então é o juízo temerário. Então isso realmente é uma cegueira que nos leva a cair na cova, que Nosso Senhor nos alerta no evangelho de hoje. E Santa Catarina de Sena, diante desta cegueira, ela tem uma graça especial de reconhecer esse pecado e de confessar este pecado, de dar testemunho da libertação dela deste pecado para a nossa edificação. E ela nos ajuda a colocar este evangelho em prática, a não julgarmos o outro. Ela nos diz como a gente deve fazer. E olha, isso é que a gente deve colocar em prática para vivenciar esse evangelho de hoje na nossa vida. Por isso que Santa Catarina aprendeu que quando notamos as faltas de uma pessoa, devemos dizer a nós mesmos: hoje é a vez dela, amanhã será a minha, a menos que me sustente a graça divina. Olha que lindo. Vou repetir novamente. Quando você é tentado a julgar outra pessoa pelo defeito que ela cometeu, ou até mesmo você nem viu o defeito dela, na verdade você está suspeitando que ela fez aquilo, e não tem nenhuma prova concreta. Olha o que você deve fazer: imitar Santa Catarina de Sena e colocar em prática este evangelho de hoje. Ter caridade com o seu próximo, ser misericordioso. Vê o defeito do irmão, partilha com ele, exerce a correção fraterna, que Jesus fala no evangelho de domingo. Não viu, é só suspeita? Veja o que Santa Catarina nos ensina. Hoje é a vez dele, amanhã será a minha, a menos que me sustente a graça divina. Amanhã pode ser eu que esteja na situação do outro, se a graça de Deus não me ajudar. Então, ao invés de condenar, de ser juiz do outro, eu vou ser misericordioso e ajudá-lo em suas fraquezas. Vou partilhar, vou corrigir, vou ter misericórdia, assim como Deus tem misericórdia comigo. Que Nosso Senhor retire todo o cisco dos nossos olhos, para que não julguemos o nosso irmão. Julguemos primeiro os nossos pecados, os nossos erros. Nos corrijamos. Conosco tenhamos severidade, com o próximo tenhamos misericórdia. Que Deus nos conceda a graça de sermos misericordiosos, de imitá-los, porque o discípulo deve imitar o mestre. Que assim possamos ter caridade com o nosso próximo. Nós te pedimos, ó Pai eterno, por Jesus Cristo, nosso Senhor, convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Contemple esta passagem, as pessoas que você vinha julgando, para que você não possa julgar, contemplando isso que disse Santa Catarina de Sena. Hoje é a vez dele, amanhã será a minha, a menos que me sustente a graça divina. Você pode parar o vídeo e fazer esta contemplação. Que a Virgem Santíssima nos ajude a colocar em prática esta palavra. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós, em prova de minha devoção para convosco. Eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. Porque assim sou vossa incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Hoje é a vez dela, amanhã será a minha, a menos que me sustente a graça divina. Que os nossos santos baluartes intercedam por nós, São João Paulo II, Santa Faustina, rogai por nós, Santa Maria Madalena de São Padre Pio, rogai por nós, Santa Teresinha, rogai por nós, Nossa Senhora das Graças, intercedei por nós. Jesus, eu confio em vós. Novamente, hoje é a vez dela, amanhã será a minha, a menos que me sustente a graça divina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.